alunos do 8º ano, eu sou a professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 37. Nós vamos continuar estudando, a segunda parte da nossa aula de estudo de polinômios, certo? Hoje nossos objetivos vão ser reduzir os termos semelhantes de um polinômio, identificar corretamente o grau de um polinômio e reconhecer polinômios de uma variável só, certo? Os materiais para a aula de hoje: caderno, caneta, lápis e borracha, os mesmos de sempre, Caderno e caneta para vocês anotarem as informações e o lápis e a borracha para resolverem os exercícios depois no caderno, tranquilo? Então, a redução de termos semelhantes, vamos começar por aí. Alguns polinômios, eles contêm monômios, ou termos semelhantes. Nesses casos, a gente faz o quê? A forma melhor de se escrever, é adicionar esses termos semelhantes. Adicionar esses termos semelhantes para que a gente tenha o nosso polinômio reduzido, ok? Então, considere esse polinômio que está aqui. X² mais xy mais xy mais x² mais xy. Eu tenho vários termos semelhantes ali, Observe que esse polinômio, ele possui termos ou monômios semelhantes, olha só. Sabendo que esses termos semelhantes podem ser reduzidos, olha só o que a gente vai fazer então. Eu vou juntar os que forem iguais, que sejam termos semelhantes. X² e x², xy, xy e xy, certo? Então, se eu juntar x² com x², eu vou ter 2x². E aqui eu tenho 1, 2, 3xy, certo? Se eu somar esses três, eu vou ter 3xy, ok? Então, a gente pode dizer que o polinômio reduzido 2x² mais 3xy, é a forma reduzida do polinômio x² mais xy mais xy mais x² mais xy. Então, a ideia do polinômio reduzido ou da forma reduzida de um polinômio é você juntar tudo aquilo que for semelhante. Juntar todos os termos semelhantes, seja somando, subtraindo, juntar tudo que for semelhante para poder ter um polinômio menor, Isso aqui é bem grandão, agora isso daqui é um polinômio pequenininho, Então, a ideia é essa, você reduzir todos os polinômios para que eles fiquem menores e que você consiga juntar todos os termos semelhantes que você tenha, ok? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Escrever na forma reduzida o polinômio 3a menos 5ab mais 8b menos 2a mais 3ab mais b. Primeiro, olha só o que a prof fez. Eu coloquei colorido, da mesma cor, todos os termos semelhantes. Quando a gente faz isso no caderno, a gente pode usar um lápis de cor, se vocês quiserem, olha só. Por exemplo, no caderno de vocês, vocês podem fazer assim. Copia o polinômio. Vou continuar aqui embaixo. 3ab mais b, certo? E aí vocês usam lápis de cor para circular aqueles que forem termos semelhantes. Então, aqui, esses dois rosas são semelhantes. Menos 5ab, eu tenho algum outro AB aqui, tenho mais 3ab. E eu tenho também mais 8b, aqui mais b, certo? Então, aqui a prof fez colorido, porque eu estou usando um computador, mas no caderno vocês podem usar caneta colorida, lápis de cor, tanto faz, tá bom? A ideia é o quê? Separar todos aqueles que forem semelhantes para você juntar eles e ficar mais fácil. Eu repito eles escrevendo, colocando agora pertinho um do outro. 3a menos 2a menos 5ab mais 3ab mais 8b mais b. Colocando próximo todos os termos semelhantes. E agora é só resolver. 3a menos 2a vai me dar a. Menos 5ab mais 3ab vai me resultar em menos 2ab, certo? 8b mais 8b mais b vai me dar 9b, certo? Então, essa é a ideia, você juntar todos os termos. Então, o nosso polinômio reduzido aqui vai ser a menos 2ab mais 9b, certo? Então, essa é a ideia, juntar eles para eles ficarem mais simples, beleza? Vejam esse segundo exemplo aqui, 3x² menos 9x mais 4 mais menos 7x mais x² menos 3.
Percebam que aqui na segunda linha, a prof destacou só uma coisa, esse parênteses aqui, vermelho, certo? O que significa? A gente precisa cuidar muito quando a gente tem um negativo fora do parênteses, porque esse negativo fora do parênteses vai trocar o sinal de tudo que está dentro do parênteses. Olha só aqui nessa linha, só ficou vermelho o que eu troquei de sinal, olha só, menos e menos vai ficar mais, menos com mais vai ficar menos. Aí eu faço a multiplicação, né? E isso faz com que troque os sinais. Então, esse menos virou mais e esse mais virou menos, certo? Vocês precisam tomar muito cuidado com isso, tá? Precisa fazer bem com calma. Então, cuidado sempre que vocês tiverem um parênteses com um negativo antes desse parênteses. Esses ali é as pegadinhas que faz com que vocês errem os exercícios, tá, gente? Cuidado, é um detalhe muito importante. Então, aqui, a partir dessa linha, eu já consigo aqui embaixo escrever todos os meus termos semelhantes. Já agrupei eles, coloquei um pertinho do outro, olha só. 3x² mais x, mais 9x menos 7x, menos 4, menos 3, certo? 3x² mais x², 4x². 9x menos 7x vai me resultar em mais 2x. Menos 4 menos 3 vai me resultar em menos 7. Então, o meu polinômio reduzido aqui, 4x² mais 2x menos 7, certo? Tomem cuidado, é um passo a passo tranquilo, mas tem que fazer bem com calma. Agora aqui, o terceiro, um monte de coisa escrita, olha só. Tomem cuidado, tá, gente? 3x na quinta menos 4x na quarta, mais b² mais 2x menos 2x na quinta y, mais x ao cubo, mais 1 menos x na quinta y, menos 7 menos 5x na quarta. Então, vejam que a prof destacou aqui na primeira linha, em verde, esses 3 termos semelhantes, em azul, os outros 2 termos semelhantes. Esses aqui que estão em preto não tem termos semelhantes, eles vão repetindo até o final. E em laranja, os outros 2 termos semelhantes, certo? Que nesse caso são os nossos termos independentes do nosso polinômio. 3x na quinta y menos 2x na quinta y menos x na quinta y. Eu posso fazer assim, posso somar os números separadamente. Lembra que a gente fazia assim? Lá na soma de monômios? Posso fazer. 3 menos 2 dá 1, 1 menos 1, 0. Então, ficou 0x na quinta y. Esse polinômio eu não preciso mais, esse monômio eu não preciso mais escrever, tá, gente? 0 vezes alguma coisa vai me resultar em 0 e não vai fazer diferença nenhuma aqui. O próximo, menos 4 menos 5x na quarta, vai me resultar em menos 9x na quarta, certo? O resto repete tudo e 1 menos 7 vai me resultar em menos 6. Aqui no final, esse 0 não precisa escrever, aqui vai ficar menos x na quarta. Esses outros aqui vem repetindo desde lá de cima, né? E sobra só o menos 6, certo? Bem tranquilo de fazer. Parece bastante coisa, mas não é tanto, tá bom, gente? É bem tranquilo. No caderno façam com bastante calma. Não tenham medo de gastar bastante linha do caderno. Eu sei que às vezes vocês querem fazer bem rápido, mas façam passo a passo para vocês chegarem no resultado correto, ok? Então, isso aqui é a redução de termos semelhantes. É eu juntar tudo que eu conseguir. Tudo que for igual, tudo que for termo semelhante, eu vou juntar para que fique um polinômio mais simples ou reduzido, certo? Observações importantíssimas quando a gente fala sobre polinômios. Alguns polinômios, eles recebem nomes especiais, certo? De acordo com o número de termos em sua forma reduzida. Então, depois que eu tiver terminado de fazer o polinômio reduzido, né? Depois que ele tiver reduzido bem bonitinho, eu vou poder dar um nome especial para ele. Mas esse nome só se aplica quando eu tenho uma quantidade de termos aqui. Então, por exemplo, se eu tiver um termo só, a gente chama de monômio, né? Que foi o que a gente estava estudando antes. Se eu tiver 2 termos no meu polinômio, a gente chama ele de binômio. Bi de 2, né? Binômio, certo? Se por acaso eu tiver 3 termos, eu vou chamar de trinômio, certo? Então, monômio, binômio e trinômio. A partir do terceiro, a gente não tem um nome especial, a gente só chama de polinômio mesmo, ok? Então, os polinômios de um só termo são chamados de monômios. Um polinômio reduzido de 2 termos também recebe o nome de binômio. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de binômios para vocês. 3x mais 2y
4a menos b, xy mais 5y², são todos exemplos de binômios, porque eles têm duas partes, certo? Dois termos, ok? Um polinômio reduzido de 3 termos também recebe o nome de trinômio, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de trinômio. x² menos 2xy mais y², x² menos 7x mais 10, a mais 2b menos bc. Então, ele é formado por 3 termos, trinômio, certo? Um polinômio reduzido com mais de 3 termos não tem nenhum nome particular, ele é só chamado de polinômio mesmo, ok? Eu posso chamar isso daqui de polinômio, tá, gente? É só porque ele tem um nome extra, um apelido, vamos dizer assim, que é o trinômio, certo? Eu posso chamar ele de trinômio e geralmente a gente acaba chamando de trinômio porque a gente já sabe que ele tem 3 termos, ok? Mesma coisa com o binômio, tranquilo? Bem facinho, né? O nome de cada um deles, monômio, binômio e trinômio. Uma coisa importantíssima quando a gente fala de polinômios, o grau de um polinômio. A gente já estudou sobre o grau de um monômio, lembra? Era a soma dos expoentes da sua parte literal. Aqui a gente vai ter a mesma coisa. Então, o grau de um polinômio, de novo, ele precisa estar reduzido, certo? Então, o grau de um polinômio reduzido não nulo é dado por seu termo de maior grau. Então, lembram que a gente calculava o grau do monômio? O grau do polinômio vai ser o monômio de maior grau dentro dele, né? Olha só aqui, esse polinômio a ao cubo x, então o grau desse monômio aqui, a ao cubo x, é 4, porque é o 3, o expoente 3 e o expoente 1 do x, lembram? Menos 2a na quarta x ao cubo, então aqui o grau deste monômio aqui é 4 mais 3, que dá 7. E 9ax², então aqui eu vou somar o 1 mais o 2, vai me dar um terceiro grau. Então, cada um desses termos tem um grau, certo? Esse aqui é do quarto grau, sétimo grau, terceiro grau. Qual é o grau do polinômio, então? O grau do polinômio vai ser o maior desses aqui, que no caso aqui é o sétimo grau, certo? Então, este polinômio é do sétimo grau, ok? Para encontrar o grau do polinômio, eu vou fazer o grau de cada um dos termos, né, de cada um dos monômios separados, e aí eu vou pegar o maior deles para ser o grau do meu polinômio, certo? Mesma coisa aqui, olha só esse polinômio. X ao cubo, terceiro grau. 6x² y² é do quarto grau e 2xy é do segundo grau. O maior deles é o quarto grau ali, portanto, este polinômio aqui é do quarto grau, ok? Falando ainda sobre o grau de um polinômio, né? Lembrando que tem que ser um polinômio reduzido, né? Ele também pode ser estabelecido em relação a determinada variável, ou seja, eu posso escolher o grau de x, por exemplo, do x. Eu quero o grau do polinômio em relação a x somente. Então, no caso, o grau vai ser dado pelo maior expoente com que a variável considerada aparece, certo? Por exemplo, olha só aqui, o polinômio x ao cubo y mais 3x² y na quarta vai ser do terceiro grau em relação à variável x e do quarto grau em relação à variável y, certo? Agora, vamos aproveitar que a gente tem ele aqui. Qual seria o grau do polinômio normal, assim, só o grau dele, sem considerar nenhuma das variáveis? Então, vamos lá. Qual que é o grau deste monômio aqui? 3 mais 1 vai dar quarto grau. Qual que é o grau deste monômio aqui? 2 mais 4 vai dar sexto grau, certo? Então, o grau deste polinômio, sem determinar nenhuma variável, vai ser do sexto grau. Agora, com relação a cada variável, eu tenho terceiro grau em relação à variável x e quarto grau em relação à variável y, ok? Então, só para vocês saberem, a gente trabalha com o grau do polinômio completo, ou eu posso trabalhar com o grau do polinômio em relação a alguma das variáveis. Precisa ser só xy? Não, se o meu polinômio for 3a, eu posso trabalhar com a variável do polinômio da variável a, certo?
então da variável que a gente estiver trabalhando ali, que a gente quiser escolher. Tranquilo? Mas assim, geralmente a gente trabalha com o grau do polinômio completo, tá, gente? Polinômios de uma só variável. Então, vamos ver esses polinômios reduzidos aqui. x² mais 7x menos 10. X ao cubo menos 2x² mais 4x menos 1. Então, olha só, se vocês repararem, eles não são termos semelhantes, né? Não tem a mesma parte literal, mas eles trabalham somente com uma variável. É uma variável com vários expoentes diferentes, certo? Então, polinômios como esse, eles são muito importantes para os estudos futuros. E a gente chama eles de polinômios na variável x, certo? Eu posso ter na variável y também, posso ter em outras variáveis, tá? Mas eu estou trabalhando somente com uma variável, observe. É a mesma letra em todos os termos. Eu só tenho expoentes diferentes, tá? Não deixa de ser um polinômio, porque os meus termos são diferentes, mas eu estou trabalhando somente com uma variável, tranquilo? Então, quando eu falo desses polinômios aqui, a gente escreve eles geralmente em ordem, tá? Segundo as potências decrescentes da variável x, olha só. Começam aqui, x², x, e aqui seria x na zero, né? X ao cubo, x e 7. X na quarta, x ao cubo, x², x e 10. Então, a gente geralmente vai escrevendo eles decrescente, tá? Pra ficar mais bonito mesmo só, tá? Matematicamente não faz diferença nenhuma. A gente só faz mesmo pra ficar mais elegante, assim, dentro da matemática, né? A gente escreve eles em ordem decrescente, então, tá bom? Quando um polinômio ele está assim ordenado, a gente consegue perceber se está faltando alguma coisa ou não. E por acaso, uma das potências não aparece, a gente fala que esse polinômio é incompleto. E nesse caso, os coeficientes dos termos que não aparecem são zeros. Como assim? Vamos ver um exemplo aqui que vocês já vão entender. Esse polinômio aqui, ó, x ao cubo menos 7x menos 1. Tá faltando alguma coisa aqui, não tá? Eu não tinha que ter um x² ali no meio? Então, essa é a ideia. Quando eu escrevo ele nessa forma decrescente, eu consigo visualizar se está faltando algum termo desse meu polinômio. Ele é incompleto, porque está faltando este termo, né? Eu não tenho toda a sequência completa, né? Mas eu posso escrever ele de uma forma que essa sequência fique completa. Como que eu posso escrever? A gente sabe que eu tenho o que a gente chama de monômio nulo. Eu posso utilizar esse monômio nulo agora para escrever esse 0x² aqui. Vai fazer diferença alguma? Não, mas ele pode fazer, para os cálculos para frente a gente pode precisar dele, tá? Então vai ser bastante útil que vocês saibam que ele pode se encaixar dentro do nosso polinômio. Então, quando está faltando um dos termos, a gente pode sim utilizar o 0x² no caso ali. Agora, observem esse aqui, ó, x na quarta menos 9. Ele está faltando um monte de coisa. Está faltando x ao cubo, x², está faltando x na quarta menos 9. Eu posso escrever todos eles utilizando o meu monômio nulo. Então, aqui, ó, x na quarta mais 0x ao cubo. O outro monômio nulo, mais 0x² mais um monômio nulo, mais 0x, para daí, por fim, eu ter o meu menos 9, certo? Não faz diferença no cálculo, gente. A diferença que a gente está buscando aqui é uma diferença visual, tá? E na hora que eu precisar mais para frente, vocês vão ver um pouquinho de aplicações matemáticas para escrever esse monômio nulo ali no meio do nosso polinômio, ok? Então, lembrando que a gente viu hoje foi polinômio reduzido, muito importante, a gente geralmente trabalha com o polinômio reduzido, tanto que para encontrar o grau do polinômio ele precisa estar reduzido, né? E se eu tiver um polinômio de uma só variável também, a melhor forma de trabalhar com ele é ele estando reduzido. Então, o grau do polinômio vai ser o nosso termo de maior grau ali, a gente vai fazer o grau de cada um dos monômios, de cada um dos termos do nosso polinômio, e o grau deles que for maior vai ser o grau do nosso polinômio, ok? Outra coisa importante, monômio, binômio e trinômio. Então, quando um polinômio é formado por um termo só, ele é chamado de monômio. Quando ele é formado por dois termos, ele é chamado de binômio.
e quando ele é formado por 3 termos, ele é chamado de trinômio. Se por acaso ele tiver mais do que 3 termos, a gente só chama mesmo de polinômio, ok? Cuidado na hora de resolver os exercícios, tá, gente? Prestem bastante atenção, façam com calma, façam com carinho também, né? Eu sei que às vezes vocês fazem com raiva, mas não façam com raiva, tá, gente? É muito importante para vocês aprenderem todo esse passo a passo. Façam com bastante calma, carinho e atenção, né? Não esqueçam de fazer os exercícios, né? Não adianta eu falar aqui para vocês fazerem e vocês esquecerem de fazer. Então, façam os exercícios, por favor. Assistam o vídeo de novo, caso vocês precisem. E não esqueçam de revisar o conteúdo já que a gente já estudou, tá certo? Eu vejo vocês na nossa próxima aula.